Eu quero, antes de começar a ministrar, eu quero trazer à memória um texto para vocês, tá? Que eu falei hoje pela manhã, principalmente depois desse canto, né? Que a gente está clamando ao Senhor, Maranata, né? A gente está dizendo para o Senhor, vem, né? E a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque clamar Maranata, e eu já tenho dito aqui, a gente precisa ter um caráter Maranata. Amém, queridos? Porque se a gente não tem esse caráter Maranata, a gente corre um risco de clamar, acontecer e a gente ficar. É sério. Então, antes de pregar, eu quero trazer menção o texto de Paulo à igreja de Coríntios. Você não precisa abrir. Aonde está escrito: examine-se o homem a si mesmo. Eu acho que é um bom momento da gente parar e fazer uma reflexão, depois de tudo que nós cantamos, de tudo que nós adoramos, a gente fazer uma reflexão a respeito da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor, porque eu vou falar sobre isso hoje. Vou tentar falar, né? Sobre isso hoje. Mas eu quero te dar um minuto para você abaixar sua cabeça e você falar como o salmista disse: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração. Eu tenho clamado isso ao Senhor nesses últimos dias. Sonda o meu coração. Porque a própria Bíblia vai dizer que o nosso coração é extremamente enganoso, queridos. Corrupto, numa tradução. Não fala com o Senhor, porque você clamou ao Senhor, Maranata, vem. A pergunta é: você está preparado para que Ele venha? Você está pronto para que Ele venha? Como é que está o teu coração? Como diz Cristina, o coração é terra que só o Senhor conhece. Depois que você fizer a tua reflexão, abra comigo o livro de Juízes, capítulo 17. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino. Então nós temos que prestar atenção ao fazermos a leitura da palavra do Senhor, porque ela quer nos trazer instrução, mesmo naqueles textos que possam parecer que estão meio fora do contexto, estão meio fora de sintonia daquilo que está acontecendo. O livro de Juízes é um livro que Deus está falando de como Ele vai tratando com os seus e levantando no meio dos seus homens e até mulheres, para que sejam instrumentos dEle, para julgar o povo e auxiliar o povo muitas vezes nas suas batalhas. No capítulo 16 você vai conhecer, capítulo 16 vai falar sobre Sansão, né? Capítulo 15, capítulo 16 vai falar sobre Sansão. É um juiz que é levantado em virtude das muitas batalhas que o povo estava tendo com o povo filisteu.
E Sansão é levantado, e depois de Sansão vem o capítulo 17 e vai contar a história de um homem, que ele não aparece aqui como juiz, mas aparece a história dele. E às vezes a gente lê essa história meio assim, desapercebida, né? Que é a história de Mica, né? Mica quer dizer, o nome de Mica quer dizer que quem é como o Senhor. Então quem recebe um nome desse, dá para perceber que ele nasce dentro de uma família que tem conhecimento de quem é o Senhor, amém, queridos? Mas a história de Mica é uma história estranha. É um religioso assim meio sem muita convicção, porque a história começa assim: havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que o dinheiro está comigo, eu a peguei. Ele só devolveu a moeda por causa da palavra de maldição da mãe. Não houve um arrependimento da parte dele. É que ele ficou temeroso, porque muito possivelmente ele era um homem supersticioso, né? E sabia que aquele ganho era um ganho desonesto, e ele ficou preocupado com isso. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. A mãe tentou mudar essa história dele, quis revogar a maldição que estava sobre a vida dele. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor do meu filho. Olha como a história começa a ficar complicada, queridos. Eles estão fazendo tudo isso em nome de quem? Em nome de Deus. Amém? Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e deu a um ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. A imagem ficou na casa de Mica. Ficou na casa desse que o nome dele significava quem é como o Senhor. E assim esse homem, Mica, veio a ter um santuário. Ele fez dentro da sua casa um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote. Presta atenção nesse versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Mas você vai perceber que esse autor vai dizer de um rei que neste momento nem havia sido estabelecido. O primeiro rei vai ser estabelecido em Samuel, depois de Juízes. Mas ele está querendo nos ensinar alguma coisa a respeito disso, amém, queridos? Porque segundo Paulo, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Versículo 7. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim seguiu o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote, e lhe darei 10 moedas de prata por ano, e roupa e o sustento.
o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um dos seus filhos. Mica consagrou o levita, que passou a ser seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Queridos, eu quero pensar com vocês um pouco a respeito dessa história, que eu fui tomado de percepção por ela nesses dias, né? Em virtude de muitas palavras que a gente tem ouvido. Eu não sei se foi o pastor Júlio, acredito que foi, numa dessas, muitos momentos que a gente tem compartilhado, seja durante a semana, seja no sábado, em que o pastor Júlio disse assim, que se faz necessário de sabermos o que o Senhor tem para a nossa vida. O que o Senhor tem para a minha vida. Porque segundo o salmista, o Senhor escreveu todos os nossos dias. Se Ele escreveu todos os nossos dias, há algo do Senhor para a minha vida, há algo do Senhor para a sua vida, há algo do Senhor para a sua igreja. Como eu disse, cada igreja nossa, ela tem um DNA. Deus constituiu ela com um propósito, com um objetivo, como fez para a sua igreja, fez para os seus filhos. E não só saber o que o Senhor tem para a minha vida, a pergunta depois é que me chamou a atenção. Como o Senhor quer que eu faça aquilo que Ele tem para a minha vida? E esta palavra, ela tem ecoado. E quando eu li esse texto, ele me chamou a atenção por causa do versículo 6. Naqueles dias não havia rei. E por não haver rei, cada um fazia o que queria. Ou seja, a ausência do rei, a ausência da autoridade, a ausência de direção, fazia com que cada um tomasse decisões sem orientação. E Mica, ele vai tomar algumas decisões interessantes. Primeiro ele vai fazer um santuário, ou seja, ele vai decidir aonde e como adorar. Ele fez lá um puxadinho para ele, lá na casa dele. E decidiu que ali era o lugar. Não somente isso, ele vai levantar estola e ídolos, porque agora ele escolhe não só o lugar para adorar, mas escolhe o que ele vai adorar. E não satisfeito com isso, agora ele também levanta um líder, um sacerdote, para atender os seus anseios. Parece algumas coisas parecidas com o que você vê nos dias atuais, queridos. E o pior de tudo é que você vai leia o resto da história, porque a coisa vai se complicar para frente, porque essa estola, esses ídolos, eles vão ser roubados e eles vão ficar como ídolos em outros lugares. Mas, além disto, no capítulo 17, versículo 10 e versículo 11, ele ainda arrasta outros. Olha o que acontece com a falta de uma liderança e de uma autoridade sobre a vida de alguém. Quando alguém decide a sua vida sem estar ligado a uma autoridade sobre ele. E aqui a autoridade que eu estou querendo dizer, queridos, não é uma autoridade humana. Porque como nós sabemos, quando Jesus, em Mateus, vai falar, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, queridos, só busca o reino de Deus para se encontrar com o rei desse reino. Você busca o reino para se encontrar com o rei desse reino. E quando você se encontra com o rei desse reino, você se submete à autoridade dele. Mas quando você está tomando as decisões na sua vida, sem se submeter à autoridade do rei,
você tem um problema sério. E é um problema que está associado ao orgulho do ser humano. Porque o orgulho do ser humano, que é o mal da humanidade nos dias de hoje, e Salomão vai falar a respeito que o orgulho antecede a ruína e a soberba a queda. O orgulho, ele vai se manifestar na autossuficiência. Ele não se submete à autoridade. Você veja bem que aquele homem estava numa família que entendia a respeito de Deus. Ele tinha um nome que apontava para Deus. Ele estava vivendo dentro de uma esfera de uma promessa de Deus, mas ele decidiu tomar decisões sozinho, porque eu não sei porque o texto deixa aqui informado que não havia rei, mas não havia rei mesmo naquela época. Mas de que rei esse texto está falando? Porque quando Samuel vai ungir a Saul como rei, o Senhor diz: Samuel, não foi a você que eles negaram, foi a mim. Então havia um conceito de Deus estabelecido, que Ele era o rei. Então, qual era o rei que ele havia deixado de seguir? Era o Senhor. E por deixar de seguir ao Senhor, em virtude do orgulho, da soberba, ele vai deixar claro isso através da sua falta de submissão à autoridade desse rei. E às vezes nós estamos assim. Nós estamos no lugar certo. Estamos experimentando o cuidado de Deus. Conhecemos o Senhor. O pastor Júlio falou uma coisa ontem aqui, que eu e Cristina nós fomos para casa com um sentimento de temor. Foi quando o pastor Júlio disse que ele já ouviu em algumas profecias em que Deus dizia que o culto estava sendo feito para Ele, todas as coisas que faziam parte do culto era feito para Ele, só que Ele já não estava mais naquele lugar. Ele não estava mais ali. Mas o estava mais ali, queridos, ela me causou um temor, porque ela não precisa não só estar na igreja, ela pode não estar mais comigo. Ela pode não estar comigo mais. E aí, apesar da Bíblia dizer que o amor de Deus lança fora todo medo, queridos, você e eu temos que ser tomados por um medo, pelo medo da ira de Deus, de perceber que o nosso pecado, a nossa desobediência, a ausência de nos submetermos à autoridade dEle, pode nos consumir, queridos. Só que nós perdemos esse medo. Nós perdemos o medo de sermos consumidos pela ira de Deus. E por perdermos o medo de sermos consumidos pela ira de Deus, muitas vezes estamos agindo como Mica. Adorando coisas que não deveríamos adorar. Levantarmos santuários aonde não deveríamos levantar. Buscarmos sermos apacentados por aqueles que
simplesmente agraciam o nosso coração, e não por aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Consegue me compreender? Mas por que Mica fez isso? Porque ele abdicou da presença do rei. Ela não precisaria ser uma presença física, porque a presença do rei, ela não precisa ser física, ela precisa ser interna. É eu saber que não estou sozinho, que há alguém comigo, que os seus olhos de fogo estão sobre mim. É saber que eu não vivo desassociado mais dessa verdade. É saber que o meu culto é a Ele, a minha adoração é a Ele, o meu louvor é a Ele. Porque entenda uma coisa: se Deus, se o rei não ocupar esse espaço, não existe vácuo, alguém vai ocupar. Se alguém não ocupar este lugar, alguém vai ocupar. E quem está ocupando esse lugar? É muito fácil você perceber quem está ocupando esse lugar. Quem está ocupando é aquele a quem você está dando a primazia, é aquele a quem você está obedecendo, é aquele a quem você está seguindo. Mas por que isso? Por causa da ausência de um rei. Por causa da ausência de você permitir que alguém dirija a tua vida, que alguém dirija as nossas vidas, de que alguém que está sobre nós nos conduza. E quando nós não permitimos que Ele nos conduza, o que nós estamos demonstrando para Ele é a autossuficiência, que é um dos tentáculos do orgulho. Nós não podemos fazer mais nada, queridos, sem a presença dEle. Isso você tem que ter tua consciência. Adão, quando pecou, Deus fez 3 perguntas para ele: aonde você está? Quem lhe disse essas coisas? E o que é isso que você fez? Essas 3 perguntas servem para a gente até hoje. Quem define o que você faz, ou te dá a direção de quem você faz, é aquilo para quem você está dando ouvido. Para quem você está dando ouvido? Como é que a gente vai perceber quem você está dando ouvido? Por aquilo que você faz. Nós clamamos agora, Maranata. Mas a pergunta é: a tua vida, ela está em acordo com o Senhor por aquilo que você faz, pela tua conduta, pela tua maneira, pela tua resposta ao amor de Deus, ao ponto de você ter convicção de que você está ouvindo a voz de Deus, está se submetendo a ela? Porque o que você faz, quem você ouve, vai definir o lugar que você está. Vai definir o lugar que você está. Nós estamos aqui, e não só aqui, nós temos pregado sistematicamente a respeito de arrependimento, a respeito de nos prepararmos, porque estamos entendendo que é um tempo que Deus está preparando a sua igreja para um encontro, para um avivamento. Hoje mesmo eu tornei a ouvir novamente da boca de uma pessoa que disse assim: desde pequeno eu escuto que o avivamento virá do Rio Grande do Sul. E a pessoa disse assim: não espere um avivamento coletivo, comece um avivamento em você. Nós temos ouvido isso agora, mas a pergunta é: nós temos nos submetido a esse rei
que tem falado a respeito disto, tem comunicado a respeito dessas verdades, nós temos ouvido a Ele, ou nós temos decidido como desejamos adorar? Nós temos decidido a quem vamos adorar? E nós temos decidido quem vai ser o sacerdote ou o líder que a gente vai ouvir. Eu tenho me preocupado muito com isso, queridos. Eu tenho me preocupado muito com isso. E isso tem me causado medo. Não da perda da salvação. Não. Mas medo de me encontrar com Ele e ser reprovado por Ele. Medo de que no momento em que eu estiver pensando o que não devo, fazendo o que não devo, agindo como não devo, e Ele chegar. E a ira dele, que é tão grande quanto o seu amor, se manifestar. Então, quando você estiver tentando, ou sendo tentado em fazer algo que não deve, a minha oração é que caia um espírito de medo sobre você. Medo de se encontrar com Ele. Medo de experimentar a ira dele. Porque a Bíblia diz que Ele corrige o filho que ama. Ele corrige o filho que quer bem. E para isso nós precisamos ter ouvidos para ouvir. O pastor Júlio falou ontem sobre o estudo de Apocalipse. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas também temos que ter um coração disposto a obedecer. Disposto a obedecer, queridos. Para quê? Para que eu saiba o que Ele tem para a minha vida. Para que eu conheça quais são os seus propósitos e os seus projetos para a minha vida. E possa perguntar para Ele: o que é que o Senhor quer que eu faça agora com isso que o Senhor está revelando para mim? De que maneira eu me porto, de que maneira eu me conduzo, de que maneira eu caminho nisto. Mica fez o que fez porque não tinha um rei. A pergunta é: você tem? Apocalipse 19:16 vai dizer a respeito disso. Vai dizer que no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora a pergunta é: Ele é o seu rei? Você tem buscado o reino de Deus com qual objetivo? O que é que você espera encontrar no reino de Deus? Você já chega diante do reino de Deus
com teu coração ardendo por qual manifestação? Você vai diante dele para que ele resolva as suas necessidades, os seus problemas. Dê um jeito nas tuas circunstâncias, ou você vai diante dele para estar com ele, para desfrutar dele, para conhecer dele. Porque muitas vezes a gente está buscando ao Senhor simplesmente com objetivos de ter circunstâncias resolvidas. Mas nós precisamos buscar o Senhor com um objetivo primário, primais, é sermos transformados. Nós buscamos a Ele para sermos transformados. O que nos transforma é a presença de Deus, é a presença do Rei em nós. Apesar de você, às vezes, não sentir, muitas vezes você nem vai ver. Até hoje, nós estamos ouvindo uma pregação a respeito disso, compartilhei com o pastor Júlio, uma pregação a respeito de ver ao Senhor, né? Muito interessante. Você não vai vê-lo, você não vai senti-lo, mas você vai ter convicção. Mas há pessoas que estão há anos dentro da igreja que não se aproximarem do Rei, não tem o Rei como alguém que está dirigindo a sua vida. E eles continuam da mesma forma. Eles continuam do mesmo jeito. Eles não mudaram. Eles não foram transformados. Eles têm jeito de crente, cara de crente, Bíblia de crente, vestem roupa de crente. Mas na realidade, não pisa no calo deles. Porque ele acaba não sabendo lidar com essas coisas. Ele ainda não mortificou a carne. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, da sua primeira carta, ele vai dizer assim: irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que coisa sobrenatural. Poder de Deus se manifestando. Mas como eles não tinham relacionamento com Deus, Paulo vai dizer: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão por a quais ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou deles. Apesar de toda a manifestação, apesar de todo o poder sendo manifesto, eles não se permitiram ser transformados. A pior coisa que existe, e eu tenho dito aqui, é você achar que está fazendo a coisa certa, do jeito certo, mas não é o que o Senhor quer que você faça. Às vezes a gente está no lugar certo, queridos. Estamos aqui nesse culto hoje, lugar certo.
adorando a Deus, no lugar certo, do jeito certo, levantando as nossas mãos. Pastor Felipe pede, levanta as mãos, a gente levanta as mãos, a gente adora, mas o nosso coração está onde? Onde está o teu coração, queridos? Está em submissão a esse rei? Ou você acabou se afastando tanto dele que já não consegue ouvir a sua voz, já não consegue perceber o seu cuidado, não consegue mais perceber a sua presença? Você tem até o nome correto, você nasceu até numa família. Essa semana nós ouvimos uma palavra de uma pessoa falando ao governador do estado. E a palavra ao governador do estado é: se arrepende, porque eu tenho uma obra na tua vida. E eu fiquei pensando assim, eu até comentei, ou ele tem algum conhecimento, ou alguém da família dele tem conhecimento. Porque Deus não falaria para alguém com uma prática tão detestável ao coração de Deus a respeito disso. Mas é tão interessante que Deus diz que se ele se arrepender, Deus vai usar na obra que ele tem para ele. Ele nasceu na família certa, foi instruído talvez no caminho certo, mas se afastou do rei. Como não havia rei, ele fez aquilo que queria no seu coração. Como você acha que o rei está longe, e você faz aquilo que está, aquilo que você decide no teu coração. Mas eu quero dizer para você uma coisa, queridos: o rei está perto. E o rei está vendo. E quero dizer para você que com ele não se brinca. Por amor à tua vida, por amor à tua vida, ele manifesta a ira dele, para que você se arrependa, para que eu me arrependa, para que nós nos arrependamos. Mica é uma dessas figuras bíblicas que nos faz pensar a respeito da nossa caminhada. Parece uma historinha, só que está na Bíblia. Está lá. Mica roubou a mãe, supersticioso que era, na hora que a mãe amaldiçoou, ele devolveu o dinheiro. Imagina que ele não era um crente assim, bem firme, né? Primeiro porque roubou, segundo porque ficou, né, preocupado com a maldição. Já quero dizer para você aí, gurizada, que quando a mãe fala, você é melhor se consertar lá, logo, porque você percebe aqui que Mica, ele quis se consertar logo. Mas o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus não livrou ele de fazer as coisas erradas, porque faltou ele se submeter à vontade de Deus. Conhecer a Deus é uma coisa, ainda mais num país tão católico como o nosso, tem muita gente que conhece. Agora o problema não é se submeter, o problema é ouvir e obedecer ao Senhor. E deixar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dirija a nossa vida. Aí a gente vai poder chegar para Ele com toda certeza e convicção no nosso coração, sem medo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Por isso que eu falei para você, segundo a orientação de Paulo à igreja de Coríntios, examinar o seu coração antes.
E aqui ninguém está tirando pedra em ninguém, queridos, porque isso daqui foi para mim, não foi para você. Eu só estou compartilhando o que Deus compartilhou para mim. Porque é verdade que há momentos na minha vida que Deus diz assim: eu não tenho sido o Senhor da sua vida nessa situação. Você diz que eu sou o rei do reino que você busca, mas eu não tenho reinado sobre essa situação na sua vida. E foi por causa dessa palavra que o Senhor falou comigo que eu pude compreender essa situação de Mica. Que a falta dele nos faz tomar decisões erradas. Mas nessa noite, queridos, é uma noite de conserto. É uma noite de conserto para você, é uma noite de conserto para mim. Aonde nós podemos chegar diante dele e dizer: Senhor, reine sobre a minha vida. Reine sobre esta situação. Seja o Senhor aquele que vai dirigir essa circunstância. Porque se eu ouvir Ele falar, eu vou me posicionar no lugar correto e vou fazer a coisa correta. Eu vou responder as 3 perguntas de Deus para Adão. Porque eu ouvi o Senhor. E ouvindo o Senhor, eu vou me posicionar no lugar correto. E vou fazer a coisa correta. Então eu quero convidar você, queridos, a tomar uma decisão hoje. A clamar ao Senhor e dizer: toma o teu lugar. Reina sobre mim. Toma o teu lugar no meu coração. Quero convidar você a se colocar de pé, queridos. Quem é como o Senhor, queridos? Quem é como o Senhor? Há áreas na tua vida que talvez você precise entregar para o Senhor essa noite. Que pela ausência dele você está fazendo as coisas erradas. Por você não estar se submetendo a ele, você está fazendo as coisas erradas. E você acha que isso se tornou normal, mas Deus não se agrada disso. E Ele deseja nos dar a oportunidade de, através de uma decisão, a gente tomar a atitude correta.